Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta tarde. Que possamos, Senhor, em aprendendo as lições na tarde de hoje, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor. E que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Bom, na 974A, está aqui. Mas esse temor não pode ter um bom resultado. Quando a gente fica assim, mas se não é, olha, isso aí fica parecendo com aquela coisa de bicho-papão para criança, né? Você come direitinho, são bicho-papão, vai te levar o velho do saco. Aquelas bobagens que logo, logo a criança vê que aquilo não existe, que fica olhando para a gente assim, eu não, porque eu não falei essa bobagem, não, mas falavam para mim. Aí eu ficava olhando assim, como que velho do saco, que bicho-papão, onde que está o bicho-papão? Né? Então eu queria tanto achar esse bicho-papão, que isso foi muito falado para mim. Eu queria muito encontrar o bicho-papão. Aí eu acabava não fazendo o que eles queriam para o bicho-papão vir, para eu saber quem era o bicho-papão. Porque na minha cabeça, bicho-papão, que coisa esquisita isso, né? É igual falar umas coisas, as crianças fazem umas ideias, né? Umas imaginações. Eu ria sempre muito. Era realmente, acho que eu consagrava qualquer palhaço, que eu vivia rindo. Aí um dia minha mãe falou assim para mim, olha só, você ri tanto, que um dia sua boca vai emendar atrás, hein? Aí eu fiquei me imaginando assim, né? Com aquela boca enorme aqui no meio da cabeça. Então, realmente, a gente fala umas besteiras muito grandes para as crianças, aquilo aí cai naquela situação, porque isso eu achei engraçado, mas eu poderia não ter achado, né? Como aquela criança não achou graça quando a mãe falou com ela que ela tinha uma voz horrorosa, né? Ela nunca mais falou. Ela nunca mais cantou, né? A menina era pequena, naquele exemplo que nós demos aí, sobre a questão de sermos impecáveis com as palavras, né? Bem, esse temor não pode ter bom resultado. Aí olha o que os espíritos falam. Vede se ela refreia aqueles que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeitará mais tarde, produzireis uma impressão que não será durável e nem tampouco salutar. Então, são essas coisinhas e outras mais, né, que vão levando as pessoas ao ceticismo. Porque, olha só, a gente tem, de vez em quando aí, declarações de barbaridades dentro da igreja. Né? A gente tem visto agora outro escândalo nos Estados Unidos, né? Aquelas duas moças e tudo. Então, a gente tem revelações de barbaridades dentro de quem inventou essa história. Né? Dentro do clero, que inventou isso, porque isso é lá, não tem outro lugar que falou essa bobajada de inferno, queimando os espíritos, né? Então a gente fica imaginando, isso ajudou quem falava? Quem pregava? Partir deles mesmos. Então essas coisas são bobagens. Isso não vai... Até porque a própria razão, não é? Eu aqui, às vezes, eu fico estudando a doutrina espírita, eu tenho pouco tempo para ler outras coisas assim, eu tenho uma pilha de livro assim para dar conta. Mas é que a codificação não me deixa dar conta daquilo lá, porque tem hora que eu fico tendo que ler e buscar muito dentro da codificação alguma coisa para me explicar certas coisas que eu estou lendo ali. Porque não é porque está ali que eu vou ficar repetindo igual um papagaio sem me convencer daquilo. Eu preciso me convencer daquilo. Eu preciso estar certa. Eu preciso não acreditar, mas compreender e aceitar pela compreensão e pela lógica aquilo que eu estou falando. Nunca ficar repetindo a coisa igual um papagaio ali sem eu mesma estar convencida daquela situação.
Então eu vou ali, eu busco, eu vejo em outro livro dentro, né, da codificação, que às vezes explica um pouquinho melhor aqui e ali, porque tem coisas que Kardec foi muito resumido, né, quanto à questão sexo dos espíritos, até a própria questão sobre os animais, né, é muito reduzido ali, e às vezes a gente tem que buscar nas outras obras da codificação algo que possa nos fazer entender melhor aquela citação, né? Então, essa coisa, só porque está lá, né, e a gente sabe que a Bíblia não foi escrita pela divindade, né, e sim pelos evangelistas, muito tempo depois que o Cristo partiu desse mundo material aqui. Então, ela foi contada, tanto que há muita divergência entre eles, né? Entre Lucas, Mateus, João, eles falam coisas diferentes uns dos outros. Coisas que você, às vezes, encontra no Evangelho de Mateus, você não vai encontrar no Evangelho de Lucas, né? Na tradução de Lucas. Então, isso é uma visão, é uma questão. E tudo isso entra os interesses da época, a economia, tudo, né? Envolve tudo aí. Então, a gente não pode ficar tomando ao pé da letra certas coisas. Aí fica passando isso, quer dizer, logo que a gente, raciocinando, a gente vê que isso jamais poderia estar de acordo com a justiça divina. Nunca estaria de acordo com a justiça divina. Porque Deus jamais se ofenderia com as nossas inferioridades, jamais se ofenderia com as imoralidades, imperfeições, inferioridades de quem ele criou, da sua criação, a ponto de condenar a sua própria criação a um fogo eterno, eterno. Olha a palavra, eterno, eternidade. Não, a gente não tem noção, é incomensurável, a gente não tem noção disso, eternidade. Então, por que Deus faria isso? Se ele fizesse dessa forma, ele não seria Deus. Ele não seria Deus. Porque ele teria criado algo tão ruim e tão mal que teria a mesma força dele. Então, aí você foge à lógica dos fatos, né? A gente não consegue aceitar uma ideia dessa aí. Então, não precisa ser religioso, não precisa ser nada para entender esse processo de universo todo que está aí. Né, os grandes físicos, os grandes estudiosos, que nem eram deístas, ateus, não acreditavam no Deus das religiões, mas entendiam que algo, né, muito superior criou tudo que está aí, porque eles chegaram à conclusão que o acaso não existe, que o nada pode criar. Então é lógico que eles tinham uma visão diferente de Deus. Né, uma visão diferente desse Criador. E nós temos uma visão, não só filosófica e científica, mas também religiosa, desse Criador, como uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E não faria dessa maneira, não poderia condenar nenhuma da sua criação a uma punição eterna, a um castigo eterno, que seria declarar a própria inferioridade, a própria falência, se ele não foi capaz de criar algo bom, né? Que chegou a um ponto que ele perdeu o controle da sua criação. Então, logicamente que isso não é possível. Então, isso é algo inviável, isso não existe. Não pode existir por esse fato. Pelo Criador ser quem ele é, né? Soberanamente justo e bom, e ter as atribuições de ser onipotente, onisciente, onipresente. Então, isso não combina com essa questão do fogo eterno, né? Então, isso aí já caiu há muito tempo, nem a igreja acredita mais nisso, né? Se forem buscar lá em hebraico, em aramaico, não vão encontrar a palavra inferno. Vão encontrar, talvez, esse lago de fogo, Geena, né? Que é esse lugar perto de Jerusalém, que ali eles faziam, inclusive, sacrifícios humanos ao deus Moloque. Ali em Geena, desse vale perto de Jerusalém. Então, ali era, né, um local onde Jesus usou como uma metáfora,
uma figura, né, de linguagem, ali, de palavra, para falar sobre essa questão da purificação do ímpio, né, das almas ímpias, que deveriam ser purificadas, e são, porque todos nós, por pior que sejamos, a gente vai chegar à perfeição e seremos todos anjos, mensageiros de Deus, né? Bem, aí um comentário de Kardec a respeito disso aí. O homem incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza desses sofrimentos não encontrou para ela comparação mais enérgica que a do fogo, pois este é para ele o tipo de suplício mais cruel e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade e os povos modernos a herdaram dos antigos. É ainda por isso que na sua linguagem figurada ele diz: o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúmes, né? Então a gente fala isso porque realmente ele é um elemento purificador, né? Então faz todo sentido a gente abordar essa questão aí. Eu vou seguir por aqui que está pulando ali no mouse. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? A gente já até comentou sobre isso na semana passada, né? Claro que sim, né? Claro que eles compreendem. E é isso que os tortura, pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. E por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, pois poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. É então que ele escolhe, e então, aqui está faltando um acento, que ele escolhe as provas que poderão expiar suas culpas. Aí é aquela coisa da gente fazer, né, a escolha das nossas provas para a gente expiar as nossas culpas, para a gente fazer a nossa redenção. Então, como a gente já explicou, isso não é quando assim, a gente é notificado que vai reencarnar, então a gente vai lá e faz um plano correndo, não. Nós, na erraticidade, não existe essas coisas assim de última hora, não. Essa arrumação de última hora, que a gente esquece de tudo, larga tudo, né? Arruma uma mala faltando 10 minutos para sair de casa, chega lá, não lembrou de tudo, esquece as coisas, não existe isso. A escolha das provas, ela começa quando o espírito acorda, quando ele desperta na erraticidade, quando ele sai da perturbação que é a passagem, né? Quando ele sai do umbral. Umbral, ouço falar muito, leio nos livros umbral, uma região. Não, não é uma região, é um estado mental. O espírito está, umbral é passagem, né? Umbral da janela, aquela onde a gente bota os cotovelinhos ali, o bracinho ali para ver a janela, e passa aquela partezinha, né, de granito que a gente bota nas portas para entrar, tem ali, né, a caixa de madeira da porta, ou seja lá o que for, tem aquela partezinha no chão, né, fazendo a divisão, aquilo ali é umbral. Então, umbral é passagem. Umbral é um estado mental. Eu agora saí do plano material e entrei no plano espiritual de verdade. Então, eu saí do meu estado de perturbação, antes eu estava ali, naquela divisória, nem na dimensão espiritual e nem na dimensão material, já que eu não tenho mais corpo. Então, eu estou naquele momento ali em que eu não sei se eu estou no mundo material ou se eu estou no mundo espiritual. Eu fico naquele ir e vir, né? Então eu estou na passagem ali, eu não consegui ainda adentrar o plano espiritual, porque ainda não entendi direito o que aconteceu, eu estou ali. É uma região mental, não é uma região no mundo espiritual, isso aí, né? É um estado mental. Assim que eu percebo que eu não pertenço mais ao número dos encarnados, que eu agora estou na dimensão espiritual, que eu agora estou na erraticidade, à espera de uma nova encarnação, todas as imagens vêm a mim, né, da minha última encarnação e de outras também, né, tudo aquilo eu começo a perceber os meus erros, os meus acertos, aí eu começo a perceber todas as explorações que provoquei, as injustiças que causei, também o bem que fiz. Eu começo a ter uma visão generalizada das minhas vidas.
especialmente daquela que eu estou acabando de deixar, né? Então eu começo a perceber, poxa, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter feito aquilo. Aí começa a minha consciência a me cobrar, os meus inimigos a virem. Não que eles venham em energia, em espíritos de verdade ali, não. Estão em mim, estão materializados por mim, estão materializados pela minha matéria mental, porque eu começo a ter lucidez do que fiz e começo a pintar quadros que me atormentam. Ali eu começo a ver, eu tenho que corrigir isso, eu tenho que ver isso, eu tenho que dar a oportunidade que eu tirei de fulano, eu tenho que me acertar comigo mesmo, com os outros e com Deus. Aí eu começo a esquematizar um plano de viagem para quando eu receber essa bênção, que eu puder viajar, aí sim aí será feita uma triagem, o que vai ficar, o que não vai, o que vai ser permitido, o que não vai me ser permitido, para que eu possa resgatar meu passado delituoso. Então, é então que ele escolhe as provas que poderão expiar suas culpas. Aí ele vem para o mundo, aí chega aqui, fica na dúvida, quando vê a dificuldade, os problemas acontecerem, eu não posso ter escolhido isso, eu estava doido porque escolhi isso. Não, estava lúcido, estava enxergando muito bem, né, com os olhos da alma, aquilo que a gente não enxerga muitas vezes com os olhos do corpo. O espírito sofre, olha só, que coisa séria isso aqui, né? Olha só. O espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi causador involuntário. Olha só, não é voluntário não, né? Não é querendo não. Ele nem queria, ele foi involuntariamente, ele provocou um mal involuntariamente. Olha só, coisa séria isso aí, ó. O espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi causador involuntário. Por todo o bem que, tendo podido fazer, não fez. E por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. Olha, isso é muito sério. Isso é sério demais, porque a gente aqui, a gente perde a noção do que fez. Porque, ó, do mal involuntário, eu posso ter feito muito mal e nem saber. Aí há quem está pensando nesse momento aí, então não posso ser cobrado por isso. Será? Será? Olha só. Sofre por todo o mal que fez, e do qual foi causador involuntário. Será que a gente não tem inteligência para analisar as coisas? Para ver que mesmo eu não sendo diretamente ligada à situação, mas eu estando de alguma forma envolvido com aquilo ali, será que eu não estou vendo que aquilo ali vai causar mal? Quer dizer, eu não tenho vontade de fazer, não é voluntário, eu não quero fazer mal a ninguém, mas eu sei que pode fazer. Que aquele mal pode ser feito, que pode gerar muito mal ali. Eu sei disso. Então, eu sou causadora involuntária, eu não tenho vontade, mas o que eu estou fazendo para aquilo então não ser feito? Para aquilo não ser realizado? Aí, nesse caso, eu serei uma causadora involuntária de um mal. Porque se eu puder evitar de alguma forma, eu terei que fazê-lo. Ainda que eu não esteja diretamente ligado ao caso. Então, esse é o mal involuntário. Eu não tenho vontade de fazer, mas por determinadas circunstâncias eu acabo fazendo. E eu terei que responder pela parte que me couber. Claro que eu não serei culpada dos efeitos nocivos, mas eu terei responsabilidade na medida em que eu poderia ter evitado e não evitei. Então, olha, é muito sério. Às vezes a gente se fecha no nosso mundo, não é? Como se não existisse nada além da nossa janela e da nossa porta. E faz muito bem o seu trabalho ali, né? Cuida muito bem da sua tarefa, cuida muito bem daqueles que estão sob a sua responsabilidade, é uma pessoa boa, não faz um mal para ninguém.
mas em compensação também não faz o bem além daquilo ali. Né? Então, quer dizer, eu estando, cumprindo com a minha parte dentro do meu núcleo, cumprindo com as minhas responsabilidades, dando certo, não fazendo mal para ninguém, eu não estou isento, eu não estou salvo por causa disso. Porque eu estou inserido num movimento, numa sociedade que sofre, que precisa de ajuda, como eu também posso, em determinado momento, precisar de muita ajuda. E essa ajuda pode não estar dentro daquele mundo que eu criei. Ela pode estar no mundo de alguém. E esse alguém precisará me ajudar para eu poder ser amparado, né? Então, a gente tem que... É o processo empático. É se colocar no lugar do outro. A gente não poderia ficar bem num oásis enquanto as outras criaturas estão morrendo no deserto. Como eu vou ter paz de espírito com isso? Eu não estou provocando a morte daquelas pessoas, eu não estou provocando nada para aquelas pessoas, não estou fazendo mal nenhum para elas. Mas também bem eu não estou fazendo. Né? Então, entra essa questão aqui. Por todo o bem que tenho podido fazer, por todo o bem que tendo podido fazer, não fez. Né? Eu poderia fazer alguma coisa. Né? Isso, Deus não nos cobra o que está além das nossas possibilidades. Deus não nos cobra o que está além do nosso conhecimento. Não. Ele nos cobra aquilo que a gente pode fazer. Dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa capacidade, né? Até de poder aquisitivo, de alguma coisa. Olha, se a gente for pensar no trabalho de Jesus, ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro nenhum. Ele não tinha nada, ele só tinha a sua túnica e as sandálias que calçava. Ele não tinha mais nada. Então a gente fica pensando, eu não preciso de tanta coisa para poder fazer o bem. E quando a gente acaba, né? Agora eu vou desligar um cadinho para esperar esfriar. Vai esfriar e aí depois esquenta, a gente recorre à bênção, né? Eu não preciso de ser rico para fazer um bem para uma pessoa, né? Tem até um texto que eu já trouxe para cá, que eu até vou trazer no final desse assunto nosso aqui, desse capítulo, né? Sobre, de um jeito só seu. Né? A gente trouxe isso para cá, numa palestra que fizemos na época do Natal e tudo. Cada um tem seu jeito de fazer o bem. E a gente pode fazer, cada um do seu jeitinho. Se eu não tenho uma coisa, eu tenho outra. Se eu não tenho dinheiro para ajudar financeiramente, mas eu posso com o meu trabalho, eu posso com a minha atenção, né, com o meu carinho. Alguma coisa, sempre a gente pode fazer, né? E como isso pode ajudar, e muito, uma pessoa, porque não são só de bens materiais que as pessoas são carentes, né? Pelo contrário, às vezes elas estão muito mais carentes de carinho, de atenção, de amor, do que de, né, de coisas materiais. E também, olha só, por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. Isso aqui, então, é tão sério, porque às vezes a gente deixa de fazer uma coisa e aquilo toma uma dimensão tão grande para aquela pessoa. Às vezes são males irreversíveis na atual encarnação, perdas de vidas, né? Tanta coisa, né? Então a gente fica imaginando, né? O que eu poderia fazer? Claro que a questão das perdas irreparáveis, né? Uma perda de uma vida, a pessoa partiu porque estava dentro do seu mapa kármico partir. Ninguém é culpado totalmente pela morte de alguém no sentido assim, se eu não tivesse feito isso, fulano não tinha morrido. Não, não é bem assim. Porque a questão de chegada e partida da alma nos planos materiais é fatalidade. Não está em nossas mãos. Isso aí é fatalidade. Isso a gente não pode evitar. Com toda assistência, com tudo que a gente puder fazer, a gente não tem como evitar.
a partida e a chegada são fatalidades. No momento que isso está no livro dos Espíritos, e é muito lógico isso. Porque não seria justo Deus permitir que eu, com a minha maldade, com a minha imprudência, negligência, descaso, seja lá o que for, cortasse o fio da vida de alguém. Deus não permite isso. Não temos esse poder, nunca. Ah, mas tantas pessoas morrem na mão de um bandido. Ela morreria de qualquer maneira. Só não precisava ser na mão do bandido. Foi na mão do bandido que ela tinha que partir, e o bandido naquela hora, com a sua maldade, com o seu desvalor sobre a vida, foi um instrumento. Já que essa alma pediu uma morte trágica no seu mapa kármico, ela pediu uma morte trágica. Então isso é uma morte trágica. Mas se não tivesse ninguém, com a maldade de tirar a vida de alguém ali, a vida dela não ia ser tirada por ninguém. Ela ia levar um tombo, ela ia bater a cabeça em algum lugar, ia ter um acidente, alguma coisa que a levaria. Então, nós nunca seremos totalmente culpados pela morte de alguém, no sentido de, se eu não tivesse agido assim, aquela pessoa não teria morrido. Não, ela teria sim. Ela poderia não ter morrido pela minha mão, pela minha negligência, pela minha imprudência, pelo meu descaso. Mas ela morreria sim. Porque ninguém tem esse poder que Deus não dá a ninguém. Ele dá esse poder a quem? A nós mesmos. Isso nós temos. Porque nós podemos tirar a nossa vida. E isso tem sido muito feito. 800 pessoas no mundo tiram a própria vida por dia. 800 pessoas. Já está aí no índice, calculado direitinho, 800 pessoas. Então, esse poder, cada um de nós tem para si mesmo. Agora, para o outro, não é justo. Não é justo. Deus não faria nunca isso, não permitiria. Então, nós não podemos tirar a vida de ninguém se não tiver no momento dele ir. Alguma coisa vai acontecer que vai evitar a morte. Alguma coisa vai acontecer que vai. Porque se partiu, é porque estava no momento de ir, e foi dessa forma. Já que Deus não precisa de ninguém para cumprir a sua lei nessa terra, nem em lugar nenhum, mas somos instrumentos de Deus para o bem ou para o mal. Então, é nesse sentido que a gente tem que cuidar da nossa ação, de tudo aquilo que a gente pode fazer e está deixando de fazer, porque nós não seremos culpados, mas seremos responsabilizados. Então, tudo que está aqui, está escrito aqui, nós não seremos culpados, mas responsabilizados. Eu já contei essa história aqui para vocês, sobre aquele caso, que na época, quando eu contei essa história, eu usei a palavra culpa, porque eu, infantilmente, não tinha essa habilidade que a gente vai adquirindo através do tempo, de fazer pesquisas, de se preocupar realmente se aquilo é verdadeiro ou não, ou pelo menos entender por que a pessoa escreveu dessa ou daquela forma, Essa história está narrada num dos livros, que eu não sei qual, do Richard Simonetti. Eu já contei aqui aquela história que um senhor veio de uma outra cidade, chegou tarde, ele não começou a anoitecer, ele não sabia nem aonde ele estava direito, ele não sabia para onde que ele ia, ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro, ele não tinha recurso, ele veio para um hospital, mas ele não conseguiu encontrar. Então, realmente, ele ficou perdido, sentou na calçada de uma loja, porque já estava tudo fechado. Ele sentou naquela calçadinha, encostou na porta fechada da loja, perto de um cinema. As pessoas começaram a sair, e um casal viu aquele senhor, e estava muito frio, viu aquele senhor sentado ali, brincou com ele, falou assim: o senhor está treinando para ser picolé?
Ele falou, olha, eu estou com muito frio, eu não esperava esse frio todo, eu vim de outra cidade para fazer uns exames, mas eu não encontrei o hospital, eu não sei onde fica, eu agora não sei o que fazer. Eu estou aqui perdido, uma pessoa simples, uma pessoa do interior, estou aqui perdido. Aí ele pegou o telefone e começou a ligar para bombeiro, para a polícia, para um monte de lugar, até para um tal hospital público também. Ninguém pôde ir lá resgatar aquele senhor. Não tinha nada disponível, não tinha viatura disponível, não tinha nada. O homem continuou lá. Aí ele falou, bom, eu fiz tudo o que eu pude. Ele ligou para o albergue, corpo de bombeiro, polícia, hospital. Ninguém estava disponível para buscar aquele senhor. Ele falou, olha, isso é um absurdo, poder público, aí aquelas coisas que a gente começa a reclamar, né? Eu aí não posso fazer nada, porque eu tentei, mas não consegui. Eu não posso fazer nada. Ele entrou no carro dele com a namorada e foi embora. Aí, no dia seguinte, aquele senhor foi encontrado morto na porta da loja. Aí, o Simonetti termina essa história assim, de quem é a culpa? Ele usou a palavra culpa. De quem é a culpa? Do poder público? Né? Do bombeiro, da polícia, seja de quem for? Aí ele coloca assim, não, a culpa, ele deixa bem claro isso, a culpa é daquele casal que podia ter posto aquele senhor dentro do carro e ter levado para o albergue ou para o próprio hospital e não fez. Eu comprei a ideia, né? E vim aqui numa das... Isso já tem uns 30 anos, né? E numa das minhas palestras eu contei essa história. Um senhor que estava aqui, um professor, uma pessoa inteligentíssima, ele no final, ele pediu para falar comigo, aí ele falou assim, olha, eu gostei muito da palestra, inclusive da sua história, mas eu só não gostei daquele casal ter sido culpado. Aí eu falei, mas ele podia ter ajudado, ele não ajudou. Ele falou, pois é, mas ele não teve culpa, porque vocês não falam mesmo que ninguém morre antes da hora pela mão alheia? Que ninguém que chegou a hora tem que ir? Então, ele morreu porque estava na hora dele morrer, não é? Eu falei, o senhor tem toda a razão. Mas ele podia ter ajudado. Ele falou, então, olha só, ajudar, ele poderia ter ajudado, mas ele ia morrer de qualquer maneira, né? Ele ia morrer lá no corpo de bombeiro, no albergue, no hospital, porque estava na hora dele morrer. Eu falei, certamente que sim, acredito que sim, porque é o que eu aprendo, né? Estava começando a estudar o espiritismo, não tinha muitos argumentos ainda. Eu falei, mas eu acredito que sim. Ele falou assim, mas então ele não foi culpado, ele foi irresponsável não ter cuidado dele. Ele poderia ter ajudado essa pessoa. Ele morreria. E, de qualquer maneira, mas ele morreria numa outra circunstância, numa situação diferente. E eu achei genial essa observação dele, porque me deu uma lição enorme naquele dia. Eu falei, o senhor tem toda a razão. Culpa não é a palavra, né? A palavra é responsabilidade. Que também não é total, é parcela de responsabilidade. Porque se eu não estou causando mal diretamente, eu não posso ser responsável diretamente. Eu posso ter parcela de responsabilidade por ter podido evitar e não ter evitado. Ali, o casal tentaria evitar a morte dele. Não poderia, porque ele estava no momento dele ir. Mas o casal não sabia disso. O casal não sabia que estava na hora dele morrer. Né? Então, quer dizer, o casal, se tivesse levado, teria a intenção de evitar um mal para ele, até a morte mesmo, que não seria evitada, mas a intenção seria essa. Então, a gente, com essa situação aí, que o espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi causador involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer, em nenhum momento, se não foi uma coisa direta, não será uma culpa, mas uma parcela de responsabilidade, e cada um vai ter que responder por isso. Porque cada um sempre pode fazer alguma coisa. A gente não precisa de posses para ajudar ninguém. A gente precisa de compaixão, né? De amor, de vontade de ajudar, de solidariedade, de caridade. A gente precisa ter esses sentimentos. Aí a gente consegue fazer alguma coisa. Então, o espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria.
É como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto é culpado, quanto ele é culpado. Ele não tem a culpa sozinho, mas ele compreende o quanto ele é culpado. Nesse caso, o quanto ele é responsável. Aqui, lê-se responsável, né? Para ele, não existe mais a ilusão, vê a realidade das coisas. Olha só, ele não tem mais como se enganar. Ele não tem mais o corpo, ele não tem mais o sono do corpo para tentar escapar de um tormento da alma. Ele não tem mais nada. Ele está desnudo, ele está sem nada. Ele não tem mais o corpo, que é uma roupagem para o espírito. Ele não tem mais o cérebro material para acobertar certas coisas. Ele não tem mais nada. Ele tem ele e a consciência dele. E ele não tem como se esconder. Ele não está tentando, ou nem conseguiria se esconder de nenhum espírito. Porque ele não poderá se esconder de si mesmo. Esse que é o problema. Não é de ninguém, ele não está mais nem preocupado com isso, ele não consegue se esconder dele mesmo. Porque ele está com a consciência totalmente ali desfolhada, né? A cebola já foi descascada. Agora só resta chorar e tentar consertar a situação, né? Ele vê a realidade das coisas como elas são. Ele vê tudo como é. Aí é que é o sofrimento dele, a tortura. Ele começa a ver, poxa, o fulano passou por essa dificuldade e eu podia ter evitado. Olha o que aconteceu porque eu não fiz nada. Quer dizer, ele não teve intenção. Mas olha, aquilo cresce, o mal cresce. As coisas são, sabe, tem hora que eu fico imaginando assim, quanto que a gente pode dever e nem sabe, né? Então resta a gente ter cuidado. Sabendo de tudo isso, a gente fica mais cuidadoso no pensar, no agir, né? E o que ajuda muito é realmente a empatia. Isso é o que ajuda. Em todos os sentidos. Até quando a gente vai chutar uma pedra no meio do caminho, a gente fica, será que eu ia gostar de ser chutado? É uma pedra, mas eu estou chutando por quê? Arrancar uma bobagem, né? Coisas simplésimas, né? Arrancar uma flor do pé e amassar ou jogar fora, ou levar para morrer dentro da jarra. Será que eu gostaria de fizesse alguma coisa dessa ordem aí comigo? Então, por que a gente faz, né? Porque eu estava até contando para a Magui aqui uma coisa interessante, quando eu falo que acaba a gente vivenciando muitas coisinhas, né? Na hora que eu estava vindo para cá, eu entrei naquele estacionamento ali do campo, que ali sempre tem vaga, muito grande, né? Eu já estava em cima da hora, entrei ali, e eu gosto de colocar bem perto dessa saída aqui de trás, né? Então não precisa andar até lá. Aí, tudo bem. Quando eu entrei, ali estava tudo ocupadinho assim, eu já estava em cima da hora. Aí eu vi uma mulher se encaminhando para um carro, que estava bem perto da porta, assim, de saída. Aí, dei seta, parei mais atrás. Quando ela viu que eu queria entrar naquela vaga, ela desistiu de entrar no carro. Ela encostou naquele muro que fica assim, começou a vasculhar a bolsa, pegou um pente, penteou o cabelo, se encostou naquele muro lá e ficou. Eu ainda pensei assim, ela deve estar esperando, então, alguém que deve estar se aproximando. Às vezes ela nem tem a chave, né? Às vezes ela deve estar esperando alguém que vai chegar. Aí tá, aí dei mais uma voltinha e parei mais assim do outro lado. Quando eu parei o carro, que ela viu que eu estacionei, ela abriu a porta do carro, entrou e saiu. Eu falei, gente, que isso? Eu não entendi. Eu queria entender, né? Olha, a troco de nada, né? Mas como a gente sabe, né, que os espíritos trabalham bem, talvez eles estivessem me testando. O que será que ela vai pensar? O que será que ela vai fazer? Né? Eu poderia ter batido uma boquinha com a mulher? Até poderia. Ou ter pensado coisas? Poderia.
Mas confesso que, como eu não sou boazinha nem santa, pelo contrário, eu estou do outro lado, eu fiquei com bastante raiva. Eu falei, gente, nasceu para atrapalhar a vida das pessoas. O que é isso? Né? E a troco de quê? Essa mulher nem me conhece, ela nem me viu direito, ela acho que nem sei se ela deu para ver, o carro estava fechado, que o ar estava ligado. Eu falei, gente, que coisa estranha. Aí a gente fica assim, para quê? A troco de quê? As pessoas irritam os outros. As pessoas fazem coisas que não tem que fazer. Né? Para quê? E eu tinha acabado de ter um lance com esse negócio de vaga, porque Friburgo está, né, a vaga disputada a tapa, né? Aí eu saindo da minha casa, não tem vaga lá na minha rua, não tem. Aquilo ali é lotado o tempo todo, né? Aí eu vi parar um carro ali, quando eu vi saindo uma conhecida minha. Aí eu falei assim, e aí, você está procurando vaga? Ela falou, tô. Eu falei, eu estou saindo agora, a minha vaga ali. Então, se posiciona ali para você pegar. Tinha acontecido esse lance. Eu também estava com pressa, mas ainda que eu não tivesse, eu ia voltar em casa, fingir que esqueci alguma coisa para ninguém entrar na vaga, que eu ia largar lá. Que isso, gente? Né? Então, são coisas que a gente vê numa repartição pública, você vai lá para ser atendida, você entra às vezes, as pessoas estão sentadas, batendo papo no zap, estão nem aí, você está lá no balcão esperando alguém chegar. E quando vem, não, ó, isso aqui não é para aqui, não. Ela tem que ir para outro lugar, ou então o horário, a pessoa que atende isso aqui já saiu. Olha, é surreal, né? A maneira das pessoas, aí é aquilo, até nas coisas mais simples, processo empático resolve. É só a pessoa pular o espaço e se colocar no outro lado ali e ver. Se pode ajudar, gente, facilita a vida da pessoa, ajuda nas coisas mais simples do mundo. Né? Naquela hora ali, que você é a coisa que a pessoa às vezes nem sabe que está te fazendo um bem, mas se fizer, você tem tanta vibração boa para jogar em cima daquela pessoa naquela hora, que ela vai ficar tão bem que ela nem sabe por quê. Porque o espírito é vibração, é energia. E quando a gente fica com raiva de alguém, infelizmente, a gente não joga coisa boa em cima do outro, não. Né? Infelizmente. Né? Santos é o que a gente não é, que se a gente fosse, a gente não estava nessa terra, e muito menos aqui dentro. Porque isso aqui é o hospital para quem está doente. Quem está aqui é que precisa de remédio. Precisa de ser tratado, senão não estava. Né? Tantas pessoas vivem tão bem, sem religiosidade, sem religião. Religiosidade não, sem religião. Religiosidade a gente tem, né? Que é um sentimento de ligação com algo superior. Então, a gente vê que a gente pode fazer as coisas direitinho, né? É só, não precisa nem muito esforço, né? É só não querer irritar ninguém na vida, né? Bem, comentário de Kardec. O espírito, na erraticidade, abrange, na sua visão, de um lado, todas as suas exigências passadas. Aqui, não só exigências, como existências. Algumas traduções trazem existências, outras exigências. Exigências que a gente fez em vidas passadas. Particularmente gosto mais de existência. Mas como eu transcrevi isso aí, né, então veio aí, e eu tivesse visto, ia trocado. Então, de um lado, todas as suas exigências passadas, tudo que ele exigiu para a vida dele em todas as suas vidas, né? Ou então existências passadas, e do outro, o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. Então, olha só, a gente vê tudo que a gente já fez, tudo que a gente já vivenciou, tudo que a gente já exigiu, tudo que a gente já viveu, aí ele começa a ver o que falta, ele começa a assistir o seu futuro, né? E do outro, o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. O que eu preciso para ser mais feliz? Né? O que a gente tem que fazer? Nossa pergunta de sempre. Como um viajante que chegou ao cume de uma montanha, vê a rota percorrida e o que falta para chegar ao destino. Então é isso.
O espírito na erraticidade, tá aqui, ó, o espírito na erraticidade, ele abrange uma visão. Da mesma maneira, se a gente está no alto, né, se nós temos que percorrer um percurso aí difícil, né, complicadinho, então a gente tenta, de alguma forma, saber, perceber o que está nesse percurso. Né, o que tem ali, como que vai ser, se é difícil ou não. Então, se eu estou num lugar mais elevado, eu olho e vejo. Então, não é uma premonição nem nada, né? Se aquele que está lá em cima vê que tem uma ponte quebrada, aonde um carro que está se aproximando vai passar, ele está vendo que aquilo ali pode causar um acidente, lógico, porque ele está vendo que a ponte caiu. Aquele que está no carro lá embaixo não sabe. Ele vai descobrir quando chegar perto. Se ele estiver sendo prudente, não vai cair. Se não estiver vendo, vai cair. Se ele estiver correndo demais. Né? Mas o outro lá está vendo. Então é assim que acontece com a alma na erraticidade. Ela vê o que ela fez e ela vê a felicidade dos justos e ela começa a perceber o que falta para eu ser feliz. Né? Para eu encontrar uma liberdade, né, e a felicidade também. Ver os espíritos que sofrem. Essa está na 796. Ver os espíritos que sofrem. Não é para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada. Né? Olha, ver os que sofrem seria, né, no caso, se a gente não está sofrendo, mas a gente está vendo as pessoas que sofrem. Muitas vezes pessoas que a gente ama, que a gente quer muito bem, está ali numa situação difícil, né? Isso não nos causaria dor. E eles dizem, ó, isso não é uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim e ajudam os outros no seu aperfeiçoamento, estendendo-lhes a mão. Essa é a sua ocupação e um gozo quando obtém êxito. Então é o caso do anjo da guarda, dos espíritos protetores, dos espíritos encarregados, né, de auxiliar uma região, né, de auxiliar uma civilização. Muitos são designados para isso. Então eles veem os preconceitos, eles veem a dor, as privações, tudo. É para eles um motivo de sofrimento, até é, mas eles entendem que aquilo é passageiro e que é necessário para que as almas possam vivenciar dores e sacrifícios para aprender o que deve ser feito, já que não aprenderam pelo amor, aí aprende pela dor. E o espírito sabe que aquilo ali tem um fim, que aquilo ali não é para sempre. E que vai sair aquela alma daquela situação mais fortalecida e não vai fazer tanta bobagem. Então eles sabem disso. Então não é uma aflição para eles, até porque eles podem ajudar e essa é a tarefa. Quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais conhecimento ele tem, mais ele trabalha, mais ele nos ajuda. Mais ele estende a mão para aqueles que estão em dificuldade. Agora, não vamos achar que por isso nós vamos ficar isentos das nossas dores e sofrimentos. Não. Eles só vão nos ajudar. Uma dor e um sofrimento com certo conforto, né? É melhor. Aquele senhor, por exemplo, que estava lá na porta da loja, se tivesse conseguido chegar a um hospital ou um albergue, ele ficaria aquecido, num local quentinho, macio, ele ia morrer. Mas ele morreria dentro de um conforto, de um carinho, de um amor, e não sentado ali na beira de uma loja, na friagem, né? Então, toda dor, todo sofrimento, com uma almofadinha fica melhor, né? Se a gente tiver que ficar sentado esperando muito tempo, se essa cadeira for acolchoada, fica mais fácil. Mas se for um banco duro, vai doer, né? Então, essa é a questão. Se a gente puder fazer alguma coisa, a gente faz. Os espíritos fazem sempre. Eles sempre podem nos ajudar. Eles são superiores a nós. Nosso anjo da guarda tem essa tarefa, né? Se a gente recorresse mais ao anjo da guarda,
com certeza a gente sofreria menos. Bem, nós vamos deixar então para a nossa próxima reunião esse outro slide aqui, que é a 976, para a gente comentar. Concebe-se isso da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão das dores e dos sofrimentos dos que lhe foram caros na terra não lhes perturba a felicidade? Eu tive um dentista uma vez que a gente conversava, às vezes, a respeito de alguma coisa, o irmão dele, inclusive, era espírita, ele falou, não vem com esse negócio de espiritismo para mim, que olha, eu tenho horror de pensar que eu poderia morrer e ver a minha mãe em sofrimento, ou o contrário, ela morrer e ver algum sofrimento meu aqui na Terra. Eu não posso imaginar uma situação dessa, porque eu não conseguiria aceitar isso. Acho que Deus não seria justo, né, se fizesse isso dessa maneira. Então, para mim, a gente fica dormindo, a gente não vê nada. Então, a preocupação dele era essa, é justamente essa pergunta 976, que nós vamos comentar aí na semana que vem e tentar, na próxima terça-feira, terminar esse sofrimento aí dos espíritos inferiores. Muita paz para todos. Que Jesus continue nos dando essas oportunidades que tem dado sempre, né, de estudar, e toda terça está aqui juntinho, recebendo esse carinho de vocês todos. Muita paz.